Naamã, o general que achava que podia comprar até um milagre, imagina um cara poderoso. Não é tipo o gerente da loja, nem comandante do batalhão da esquina. Tô falando de um general, um dos mais respeitados da Síria. Um homem que já viu guerras, venceu batalhas, que tinha gente que tremia só de ouvir o nome dele, Naamã. Mas tem um detalhe que muda tudo. Naamã era respeitado, rico, influente e leproso. Já parou para pensar como é isso? Ter tudo o que o mundo pode oferecer, menos o básico que a gente costuma esquecer: saúde. Naamã carregava essa ferida no corpo e no orgulho. E como você vai ver, o caminho para a cura dele passou por um lugar que ele jamais esperava, um rio barrento e aparentemente sem importância. E é aí que a coisa fica interessante. Porque um cara que podia pagar os melhores médicos, fazer oferendas nos templos mais caros, se submeter a um ritual num rio sujo de um povo que ele nem respeitava? O que faz alguém tão cheio de si se despir do orgulho e mergulhar 7 vezes num lugar que ele desprezava? Segura essa história, porque ela não é só sobre Naamã. Ela pode ser sobre mim, sobre você, sobre todo mundo que um dia achou que dava conta de tudo, até descobrir que não dava conta nem de si mesmo. Mas antes de continuar, faz o seguinte: se você gosta dessas histórias que desafiam nossa lógica e viram o jogo de dentro para fora, já se achega mais e aperta o botão de inscrição aí. Não é só para acompanhar o canal, é para caminhar junto em histórias que mexem com a gente por dentro. E se você já viveu algo que te fez engolir o orgulho para dar um passo de fé, segura essa lembrança aí. Vamos voltar nela no fim do vídeo. Agora voltando. Naamã era o cara que entrava numa cidade e fazia o rei ficar de joelhos. Só que dentro da própria casa, ele era um homem silenciosamente desesperado. Não tinha Instagram na época, mas se tivesse, a vida dele ia parecer perfeita na timeline. Só que ninguém postava a parte da pele escondida sob as roupas de guerra, onde a lepra comia pelas beiradas. E a ironia: a solução dele veio por alguém que socialmente nem deveria estar falando. Quem deu o caminho foi uma menina. Isso mesmo, uma escrava, capturada num ataque, tirada da sua terra, da sua família, uma criança que tinha tudo para guardar mágoa, mas foi usada como boca de esperança. Já sentiu isso? Aquela pessoa improvável que você quase nem escuta, de repente solta uma frase que gruda na alma? Pois é, a menina disse: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E bum! Tá lançado o início da virada. Agora pensa comigo, você acha que Naamã acreditou logo de cara? Um general do exército da Síria, ouvindo o conselho de uma menina escrava do povo inimigo? Claro que não, mas o desespero tem dessas. Ele nos faz escutar até o que o ego não quer ouvir. Naamã não foi de mãos vazias. Levou prata, ouro, roupas finas. Ele achava que milagre tinha preço. Como se desse para trocar fé por dinheiro. Parece absurdo, né? Mas olha aí. Quantas vezes a gente tenta barganhar com Deus? Se eu fizer isso, o Senhor faz aquilo. A gente não oferece moedas, mas oferece condições. E essa parte do roteiro da vida, Naamã escreveu igual a muitos de nós. A viagem dele até Israel já era um retrato do orgulho misturado com esperança. Ele levou tudo, presentes, soldados, pompa, e quando chegou lá, achou que o rei ia resolver, que ia ter ritual, recepção, tapete vermelho, mas não teve nada disso. E essa quebra de expectativa foi só o começo do desmonte. E agora, quero saber de você. Já viveu uma situação onde você achava que seria de um jeito e foi completamente o contrário? Tipo, você idealizou tudo. O plano, o momento, o resultado, e a vida simplesmente te deu um roteiro novo? Se essa lembrança bateu aí, guarda ela com carinho. A gente ainda vai voltar nisso, porque o que acontece com Naamã depois disso é ainda mais louco. O profeta Eliseu, o homem que realmente tinha a resposta, nem se deu ao trabalho de sair da casa.
Mandou um recado, tipo, fala para ele ir se lavar no Rio Jordão 7 vezes e pronto. Só isso. Naamã surtou. Ficou indignado. Como assim esse cara nem vem me ver pessoalmente? Eu esperava que ele fosse fazer um show, invocar o nome do Deus dele, balançar a mão sobre a ferida, sabe? Um espetáculo. Mas nada. A resposta de Deus veio simples, direta, sem fírulas, e Naamã quase foi embora. Olha só, ele estava a um passo da cura, mas quase perdeu tudo por causa do orgulho. Já pensou quantas vezes a gente faz o mesmo? Tá ali, diante da saída, mas como não veio do jeito que a gente queria, a gente vira as costas. Só que, mais uma vez, foram os servos, os improváveis, que o fizeram parar, respirar e repensar. Disseram, se o profeta mandasse fazer algo difícil, você faria. Então por que não tentar o simples? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que tem sido o seu mergulhar no Jordão? Aquela atitude simples, mas que o ego não deixa você dar. O perdão que você reluta em oferecer, a decisão que você adia, a conversa que você sabe que precisa, mas não tem coragem. O que será que ainda precisa ser quebrado aí dentro para você viver o que está do outro lado do milagre? No próximo bloco, vamos ver o que aconteceu quando Naamã finalmente mergulhou. E como isso não curou só o corpo, mas também a alma. E olha, tem um detalhe nesse momento que passa despercebido por muita gente. Um detalhe que transforma completamente o final dessa história. Então, segura aí e continua comigo. Porque o que vem a seguir vai fazer tudo o que você ouviu até agora ganhar um novo sentido. Ah, e não esquece de me contar uma coisa. Já teve um momento em que você quase desistiu, mas decidiu tentar mais uma vez. E essa decisão mudou tudo. Quando a gente compartilha essas histórias, elas viram pontes para outras pessoas. Escreve aí do seu jeito, eu quero muito saber como foi. Nos vemos no bloco 2. 7 mergulhos, um coração novo, Naamã parou. Ficou ali diante daquele rio que ele desprezava, o Jordão. Um lugar que ele via como comum, sujo, sem importância. A água não era cristalina, não tinha cheiro de milagre, mas era exatamente ali que o processo ia acontecer. E é curioso como as coisas funcionam, né? Às vezes, o milagre que a gente tanto quer está justamente onde a gente menos quer olhar. Imagina o silêncio entre os soldados, os criados, os que vieram com ele. Ninguém ousava dizer nada. Estava todo mundo observando. O general que já foi temido por reis, agora estava tirando a armadura, peça por peça. E essa parte, cara, essa parte é simbólica demais. Porque a armadura não era só proteção, era status. Era o que escondia as feridas, era o que mantinha o respeito dos outros. E Naamã teve que deixar tudo isso de lado, diante de todos. Te soa familiar aquela vez em que você teve que abrir mão da pose para ser verdadeiro? Quando entendeu que continuar fingindo força era mais pesado do que admitir fraqueza? Pois é, Naamã estava ali, vulnerável. Primeiro mergulho. Nada. Segundo, nada também. Terceiro, ainda nada. Mas olha só, ele não parou. Quarto, quinto, sexto. E até esse momento, o milagre ainda era só promessa. Se fosse você, parava ou continuava. 7 mergulhos. Esse número carrega um peso, né? Não só pelo valor simbólico na Bíblia, mas porque exige insistência. Fé com persistência é outra coisa. Não basta acreditar, tem que continuar acreditando quando parece que nada está mudando. E foi no 7º mergulho que tudo virou. Naamã saiu da água com a pele renovada. Mas mais do que isso, ele saiu com um coração diferente. Porque o milagre que ele queria era físico, mas o que ele ganhou foi bem mais profundo. Você já passou por um momento assim, em que foi buscar uma solução para algo externo e acabou sendo curado por dentro? Naamã chegou em Israel como um general com dinheiro e poder, mas voltou para casa como um homem transformado. E olha que detalhe lindo, ele não foi embora como chegou. Ele quis voltar até o profeta para agradecer.
Sim, o mesmo profeta que nem tinha saído de casa para recebê-lo antes. Aquele que só mandou um recado. Agora Naamã estava disposto a ir até ele de novo, mas com outro espírito. Dessa vez, sem pompa, sem presente, sem querer impressionar. E quando Eliseu se recusou a aceitar qualquer presente, Naamã entendeu que a graça não se compra. E essa é uma das lições mais fortes da história. Tem coisa que só é recebida de graça. E aceitar isso fere o ego de quem sempre comprou tudo com influência. Você já percebeu como, às vezes, a gente se sente desconfortável em receber algo sem pagar de volta? Tipo, aquele favor inesperado, aquela ajuda quando você estava no fundo do poço. E bate aquela vontade de retribuir de qualquer jeito. Mas tem coisas que foram feitas para ser presente. Só isso. Receber e agradecer. Naamã teve que aprender isso, e tem um gesto dele aqui que, se você piscar, passa batido. Mas é de arrepiar. Ele pede para levar terra de Israel com ele. Sim, terra, pó, areia, um monte de nada, aos olhos humanos. Mas aquilo significava algo muito maior. Era um símbolo. Ele queria continuar adorando o Deus que o curou, mesmo longe da terra dele. Era como se dissesse: eu vou levar um pedaço dessa fé comigo. E você? O que você tem levado contigo das experiências que transformaram sua vida? Alguma lembrança, uma frase que te marcou, um aprendizado que te virou do avesso? Compartilha aí, sério mesmo. Às vezes uma lembrança sua pode acender uma lâmpada na vida de alguém. Mas segura essa parte que vem agora, porque ela é surpreendente. Naamã tinha um problema moral pela frente. Ele ainda servia ao rei da Síria. E lá, como parte da função, ele tinha que entrar no templo de um deus pagão e se inclinar ao lado do rei. Era parte do protocolo, do dever. E olha o que ele faz. Ele pergunta a Eliseu se Deus o perdoaria por isso. Ele já estava tão mudado que agora se preocupava com algo que antes nem passava pela cabeça. Ele, que antes queria cura para o corpo, agora buscava integridade na alma. Esse é o tipo de transformação que não se finge, quando até as atitudes que ninguém veria te incomodam. É porque algo profundo mudou. E o profeta responde de forma simples: vai em paz. Simples assim, nada de discurso, nada de exigência, só paz. Quantas vezes a gente busca conselhos complexos, respostas mirabolantes, e o que a gente precisa, mesmo é de paz. Às vezes é só isso que falta para a alma descansar. E agora vou fazer um convite. Pense em algo que você já viveu e que te deu essa sensação de paz sem explicação. Um momento em que, mesmo sem ter tudo resolvido, você sentiu alívio por dentro. Anota isso, guarda. E se quiser, escreve aqui nos comentários, porque sua paz pode apontar caminhos para quem ainda está tentando respirar. Aliás, sabe o que me deixa mais tocado nessa história toda? É que Naamã era um estrangeiro. Não, fazia parte do povo de Israel. Não seguia as tradições. Era, em tese, alguém de fora. E mesmo assim, foi acolhido, curado, amado. Isso quebra muita coisa. Mostra que o amor de Deus não está preso a cercas religiosas, etnias ou cargos. Mostra que a graça alcança quem a busca, mesmo que tenha vindo de longe, mesmo que tenha errado, mesmo que não tenha todos os rótulos certos. Se você já se sentiu de fora, achando que milagre é só para os outros, que transformação é coisa para quem nasceu certinho, então essa parte da história é para você. Deus não olha sua ficha, ele olha sua sede. E Naamã, com toda a sua bagagem, foi encontrado. No bloco 3, a gente vai explorar o que aconteceu depois, porque essa história não termina no 7º mergulho. Tem uma reviravolta envolvendo outro personagem que estava do lado de Eliseu e que acabou revelando o lado mais humano e perigoso da cobiça. Sim, alguém que estava pertinho do profeta, mas fez uma escolha que virou tudo de cabeça para baixo. Não perde. Te encontro no próximo, mas antes de ir, você já viveu
Algo que parecia final feliz, e de repente alguém próximo estragou tudo com uma atitude errada. Me conta essa história do seu jeito. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Quando a cobiça estraga o que a fé construiu, Naamã foi embora em paz, coração leve, alma lavada. Ele tinha sido curado, não só da lepra, mas da cegueira do orgulho. Mas enquanto ele voltava para casa com um novo olhar, alguém ali por perto estava de olho em outra coisa. Esse alguém era Geazi, o servo de Eliseu. Um cara que, em tese, andava ao lado do profeta, ouvia as palavras, via os milagres, conhecia os bastidores da fé, mas que, naquele momento, deixou o coração escorregar. Sabe, aquela história de mais vale um exemplo do que 1000 sermões? Então, Geazi estava ao lado do maior exemplo que poderia ter, Eliseu. Um homem íntegro, que recusou qualquer presente porque sabia que o milagre vinha de Deus, não era negócio. Só que Geazi viu uma oportunidade, e aqui entra um alerta que serve para todo mundo. Não é porque a pessoa está perto de algo sagrado que o coração dela está alinhado com isso. Geazi correu atrás da comitiva de Naamã. Inventa uma história. Diz que 2 jovens profetas chegaram e que Eliseu agora queria aceitar um pouco de prata e umas roupas. Mentira. Mas como Naamã estava com o coração cheio de gratidão, nem questionou. Deu mais do que Geazi pediu. A cobiça, quando entra, nunca vem satisfeita, sempre quer um pouco mais. E Geazi, achando que ninguém viu nada, volta para casa e esconde o que recebeu. Só que Eliseu não era qualquer um. Ele olha nos olhos do servo e pergunta: onde você estava, Geazi? Imagina a tensão, aquele momento em que o erro está na cara. Mas Geazi mente de novo. Não fui a lugar nenhum, ele diz. Aí vem uma das frases mais pesadas e ao mesmo tempo mais reveladoras da Bíblia. Eliseu responde: por acaso o meu espírito não foi contigo quando o homem desceu do carro para te encontrar? Era essa a hora de aceitar presentes, prata, roupas, oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? O profeta enxergou não. Só a atitude, mas o espírito por trás da atitude. E aí a consequência cai como um raio. A lepra que havia saído de Naamã agora iria grudar em Geazi. E não só nele, mas na descendência dele. Pausa aqui. Isso é sério demais. Geazi era alguém que estava tão perto do poder de Deus, mas tão longe do coração dele. Alguém que viu a transformação de um homem estrangeiro e, mesmo assim, escolheu enganar. E o mais louco, Naamã, o de fora, foi curado. Geazi, o de dentro, foi marcado. Quantas vezes a gente não vê isso na vida real? Gente com anos de igreja, de caminhada espiritual, mas que usa a fé como escada para interesse pessoal. E do outro lado, pessoas que chegam quebradas, machucadas e são tocadas de forma genuína. Deus olha o coração, sempre. E agora eu quero te provocar. O que tem sido mais importante para você? A recompensa, ou a transformação, o reconhecimento, ou o realinhamento do seu interior? Geazi teve tudo para crescer, mas escolheu roubar. Eliseu teve tudo para ficar rico, mas escolheu manter a integridade. Naamã tinha tudo para ir embora indignado e escolheu confiar. Cada um fez uma escolha, e cada escolha teve consequência. A história de Naamã não é só sobre lepra, é sobre decisões. E aqui vai um convite. Revê as suas últimas decisões. O que tem guiado você? Orgulho, medo, ganância ou coragem, fé e desejo de mudança? Talvez você esteja num ponto da vida em que precisa escolher se vai dar o 7º mergulho ou se vai desistir antes. Talvez você esteja rodeado de gente como Geazi, que parece espiritual, mas só quer se beneficiar da sua fé. Ou talvez você esteja se sentindo como Naamã antes da cura, coberto de status por fora, mas cheio de feridas por dentro. Em qual parte da história você se vê? A real é que essa narrativa não é um conto antigo. Ela é um espelho.
Naamã somos nós. Eliseu é aquele mentor firme que nos confronta. Geazi é o alerta que mora dentro da gente. E sabe o mais bonito? A cura ainda está disponível. A chance de mudar ainda está aberta. Não importa se você já errou como Geazi ou se já foi arrogante como Naamã. Se você tiver coragem de mergulhar, tem algo novo te esperando. Agora me diz, qual foi o seu Jordão? Aquela situação que parecia pequena demais, indigna demais, mas que te trouxe uma cura que ninguém viu? Ou qual foi o seu Geazi? Aquele momento em que você se deixou levar por algo que parecia oportunidade, mas era tropeço disfarçado? Escreve. Aí, abre esse espaço. Tua história pode ser resposta para alguém que está assistindo isso agora, se perguntando se ainda vale a pena tentar de novo. E se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu contigo de algum jeito. E olha, vou te pedir com carinho, se inscreve aqui no canal. Mas não só porque é de praxe, mas porque a gente está construindo um espaço onde histórias como essa ganham voz, onde fé se mistura com vida real, onde erros viram lições e onde ninguém precisa fingir força para pertencer. Aperta esse botão de inscrição como quem entra para uma jornada nova. E ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar te cutucando, no bom sentido, a mergulhar mais fundo em quem você realmente é. E se essa história tocou você, compartilha. Manda para alguém que está precisando entender que dá para recomeçar, que ainda tem cura e que até o general mais ferido pode voltar para casa com a pele renovada. E o coração também. Te espero aqui nos comentários para a gente trocar vivências. Me conta qual parte da história te pegou de jeito. Foi a humildade de Naamã, a integridade de Eliseu ou o deslize de Geazi? Tô curioso para ouvir você e fica com essa última pergunta na cabeça. Qual mergulho tá faltando para você dar?